O ex-presidente Temer, que indicou o ministro Moraes para o Supremo, deu uma declaração dizendo que o Congresso aprovar a anistia seria uma afronta ao Supremo. Eu acho que antes ele deveria pensar, desculpa, presidente Temer, o que está sendo afrontado do direito de manifestação. O que foi afronta à liberdade de manifestação, a livre expressão do pensamento, a proibição de censura, a liberdade de reunião sem armas e os crimes reais que foram praticados, que é dano ao patrimônio público, que tem uma pena desse tamanhozinho. Agora, certamente o senhor sabe melhor do que eu quantas afrontas foram feitas pelo Supremo entrando na seara do Poder Legislativo, que não cuidou de preservá-la, como manda a própria Constituição. Que ele tem que defender, o Poder Legislativo tem que defender suas prerrogativas. É bom que a gente considere essas coisas. Eu vi um outro caso aí, né? A gente já abordou isso ontem, a retaliação que fez o ministro Moraes contra a Espanha, porque a Espanha disse que, não apenas disse que não é crime na Espanha, a liberdade de crime de opinião não existe na Espanha, como não existe no Brasil, muito pelo contrário, a Constituição cidadã até estimula nos direitos pétreos, né, a liberdade de expressão. A Espanha disse isso e mais, né, emitiu até o parecer de que Oswaldo Eustáquio é um perseguido político, e não foi um juiz monocrático, foram 3 juízes. Foi um coletivo, foi um tribunal que decidiu isso, e um tribunal superior da Espanha. E aí, em retaliação a uma decisão soberana de um tribunal de outro país, um ministro da Suprema Corte solta um preso que já estava com extradição decidida, foi preso para ser extraditado, um traficante que estava com 52 quilos de cocaína, filmado em Barcelona. Esse traficante, o Vassil Vassilev, é búlgaro, como a ascendência da presidente Dilma. Ele, quando viu que fora flagrado lá, fugiu para o Paraguai e aí foi morar no Brasil. Ele está no Brasil desde o início do governo Lula. Ele foi para o Brasil em janeiro de 2023. Coincidência, pura coincidência. Isso é uma mera coincidência. E foi morar onde? Ponta Porã. Em Ponta Porã, se ele se virar demais da cama, ele cai no Paraguai. Em Pedro Juan Caballero, a mesma cidade como Ribeira e Livramento, no Rio Grande do Sul e no Uruguai. Ali ele está no Paraguai. Por isso, Ponta Porã e Pedro Juan Caballero é uma espécie assim de hub da droga. Por isso que ele estava com 52 quilos de cocaína lá em Barcelona. E ele disse que é do ramo de transportes. Realista ele. Bom, aí ele foi preso. A Espanha pediu a prisão dele. Ele foi preso, o crime dele foi em novembro de 22. Ele fugiu logo em seguida para o Brasil, né, quando ele foi flagrado. Aí ele foi preso, a Espanha pediu em novembro o último, mas ele só foi preso em 18 de fevereiro. E agora foi solto pelo ministro Alexandre de Moraes, porque a Espanha não mandou Oswaldo Eustáquio de volta para o Brasil. Foi solto, ficou em prisão domiciliar, lá naquela cama de Ponta Porã, onde ele se enrola e cai no Paraguai. Vocês estão entendendo? O que adianta a tornozeleira nesse caso? Se bem que se ele ficar em casa, ele pode continuar operando. Ele é do ramo de transportes, os outros que transportam também para ele. E aí, eu estava ouvindo juristas hoje, queixo caído, porque ele intimou o representante do governo da Espanha e do reino da Espanha. E deu 5 dias para o embaixador se manifestar por que não está mandando Oswaldo Eustáquio de volta. Não vamos nem falar de reciprocidade, que reciprocidade é trocar um traficante por outro traficante, um traficante por um corrupto, um traficante por um assaltante de banco, por um assaltante de banco. Isso é reciprocidade. Criminoso por criminoso. Mas não perseguido político, como diz a justiça espanhola. Senhor presidente, vem essa tribuna para dizer ao brasileiro que para Alexandre de Moraes um traficante é mais digno do seu apreço do que o cidadão brasileiro que sofre com a alta criminalidade. Ao desrespeitar a lei brasileira, mantendo aqui no país sem extraditar, pior, mandando-o para casa em prisão domiciliar. Um traficante que foi pego no aeroporto de Barcelona com 42 quilos 52 quilos de cocaína e depois preso aqui no Brasil. Porque, diz o ministro Alexandre de Moraes, não houve reciprocidade no pedido de extradição que ele fez à justiça espanhola de um perseguido político seu, perseguido político pessoal de Alexandre de Moraes.
Quando Alexandre de Moraes faz isso, ele demonstra que não serve a lei. Serve a criminalidade. O crime no Brasil está em festa. Os tratados de extradição, aliás, senhor presidente, votaremos alguns tratados internacionais na sessão de hoje, não exigem essa dita reciprocidade quando se trata de crime político. E o tratado de extradição Brasil-Espanha, em específico, assinado em 1990, diz no artigo 4º que não será concedida a extradição F do ponto 1, quando a infração constituir delito político ou fato conexo. E o que disse a justiça espanhola sobre o caso de Osvaldo Eustáquio? Disse que não há motivo para extradição quando o Estado tem fundados motivos para supor que o pedido foi feito com o intuito de perseguir ou castigar a pessoa, por motivos de raça, religião, nacionalidade ou opiniões políticas. Essa é a decisão da justiça espanhola, senhor presidente. A justiça espanhola decidiu que Osvaldo Eustáquio está sendo perseguido politicamente e, por isso, não pode ser extraditado para o Brasil, seguindo o tratado de extradição firmado em 1990. De outra parte, a Constituição brasileira trata tão seriamente o crime de tráfico de drogas que diz, no artigo 5º, que são dos direitos fundamentais, no seu inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado. Fala de brasileiro, salvo naturalizado, olha que coisa séria, em caso de crime comum ou de comprovar, antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Ou seja, deputado presidente, olha que grave, a Constituição brasileira diz que ainda que o brasileiro seja um brasileiro naturalizado, ele deve ser extraditado em caso de envolvimento com tráfico de drogas. Nesse caso, é um estrangeiro, um búlgaro preso no Brasil, requisitado pelo governo espanhol, porque foi flagrado com 52 quilos de cocaína no aeroporto de Barcelona e depois conseguiu chegar no Brasil. E o Alexandre de Moraes diz: não vou extraditá-lo, porque supostamente há uma reciprocidade. Não há equivalência. Aliás, jamais poderia haver entre um crime e uma perseguição política. E já quis chegar à embaixadora da Espanha, aqui no Brasil, a minha solidariedade. É inadmissível, senhor presidente, ainda mais em se tratando deste Congresso Nacional, aquele que de fato deve aprovar tratados internacionais, que nos calemos diante da arbitrariedade e ilegalidade de Alexandre de Moraes, que quer ser tudo. É suposta vítima, é julgador, é investigador, é jornalista, é diplomata. Agora, sargento Fauro, o que ele realmente é agora e que ele merece ser é réu. Réu! Deveria ser lá no Senado num processo de impeachment, mas por enquanto é nos Estados Unidos. E enquanto o Senado não fizer a sua parte, ou a Câmara instalar a CPI do abuso de autoridade, este Congresso é cúmplice, lamentavelmente, pela omissão dessas barbaridades. Senhor presidente, deputado Hildo Rocha, chega a ser risível, ridículo, um ministro do Supremo Tribunal Federal pedir explicações a uma embaixadora. Toda a minha solidariedade à embaixadora da Espanha aqui no Brasil, aqui em Brasília. Isso é ridículo, isso é um nível de vexame internacional que deveria fazer esta casa não apenas ruborizar, porque é a reação natural, mas agir. Estamos o quê? Sedados? Sedados? Diante de tantos absurdos, um ministro do Supremo Tribunal Federal pedir explicações a uma embaixadora sobre um caso de extradição, muito bem negado pela justiça espanhola, e além disso ainda, mantendo no Brasil e enviando para prisão domiciliar um traficante pesado de drogas. Quem deve explicações é Alexandre de Moraes. Quando nós aceitamos que se invertessem as coisas, senhor presidente? Esta Câmara que precisa pedir explicações ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Barroso. É o Senado que deve explicações ao povo brasileiro do porquê não agir diante de tantas barbáries, abrindo processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, a começar o processo de Alexandre de Moraes, que já tem 35 senadores dos 81 declarando a sua favorabilidade.
senhor presidente, concluo aqui, dizendo que é de indignar que este parlamento, enquanto debate, sim, temas importantes como esse tratado internacional, que é de sua competência, é de indignar que a maior parte dos deputados não se manifesta enquanto a invasão de competências de ministros do Supremo Tribunal Federal, não apenas na nossa seara, mas inclusive do Poder Executivo. Relação internacional entre governos se faz entre poderes executivos. Alexandre de Moraes obviamente sabe disso, mas faz questão não apenas de passar uma vergonha internacional, como também de submeter a uma vergonha nacional o nosso Congresso de Representantes do Povo. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.